graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, Doutrina da Salvação, capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. No tópico 2, amados, ressurreição, o problema da morte espiritual do pecador, foi tratado o seguinte assunto: como a ressurreição é vital para a salvação. E hoje, no tópico 3, reconciliação, o problema da alienação do pecador. Amados, no primeiro texto desta lição, aprendemos que a morte vicária de Cristo pagou a dívida pela imperfeição do homem perante a lei. Agora, veremos que a morte de Cristo também aboliu a alienação entre um Deus santo e o homem pecador. O problema fundamental em reconciliar o homem com Deus não era o ódio de Deus contra o homem, mas sim o pecado do homem. Deus nunca cessou de amar o homem e esteve sempre disposto a reconciliar com ele. Mas, permanecendo o homem caído no pecado, a santidade de Deus e seu repúdio ao pecado impediam-no de ter comunhão com os homens. Amados, observe, o próprio Deus providenciou a solução para o restabelecimento da comunhão com a humanidade. Até mesmo quando o homem ainda era hostil a ele, Deus procurava reconciliar o homem consigo mesmo. Vamos ver algumas referências bíblicas. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo. Então, observe, a morte de Cristo providenciou a reconciliação entre o homem e Deus. Na cruz, Cristo carregou a responsabilidade pelos pecados da humanidade. No momento da sua morte, Cristo exclamou triunfante: está consumado. Isso não se referia à sua vida física, mas era uma declaração de que a obra de reconciliação entre Deus e o homem estava completa. Assim, amados, Cristo tinha realizado a provisão da salvação e, assim, destruíra para sempre a separação entre Deus e o homem, como está registrado lá em Isaías 59, versículo 2. A reconciliação fala da comunhão com Deus para o pecador que dele se aproxima através do sacrifício reconciliador do seu Filho. O fato da obra de Cristo na cruz fez provisão para a reconciliação entre o homem e Deus. Não significa que todos os homens estejam bem com Deus. Este processo não depende exclusivamente da obra do mediador, mas, sim, da disposição da parte alienada de se reconciliar com o outro. Tudo quanto resta para o homem é aceitar essa provisão de paz com Deus, transformando, assim, seu relacionamento com Deus e garantindo o seu destino eterno. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É um falso conceito popular que Deus, descrito no Antigo Testamento, se tornou um Deus mais gracioso e misericordioso no Novo Testamento. Este modo de pensar revela um grande mal-entendido acerca da natureza de Deus. Deus não muda de uma geração para outra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então, ele é e sempre tem sido um Deus de santidade e amor, que está irado com o pecado, mas que deseja que todos os homens sejam salvos. Cristo não constrangeu o Pai a nos amar mais. Pelo contrário, ele proveu o meio pelo qual o obstáculo entre Deus e o homem, a saber, o pecado, fosse removido. Aí nós temos um questionamento, amados. Mas como os santos do Antigo Testamento foram reconciliados com Deus? A resposta é achada na palavra hebraica, kafar, que significa cobrir e que é traduzido por espiar. Deus, kafar, cobriu os pecados dos crentes do Antigo Testamento, até o tempo em que a morte de Cristo os cancelasse. Assim eram reconciliados com Deus os santos da antiguidade,
tendo em vista a remoção futura dos seus pecados, mediante o sacrifício de Cristo. Em Romanos, capítulo 3, verso 25, diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Outra palavra importante referente à reconciliação é a palavra grega hilaskomai, traduzido por propiciação no Novo Testamento. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, amado, esta palavra significa reconciliar ou aplacar, propiciar. Então, observe, a propiciação relembra a morte de Cristo, solucionando o problema do pecado, ao passo que a expiação se refere ao fato do pecado ser mantido coberto até a morte de Cristo. Amém? Então, na próxima aula, tópico 4, redenção, o problema da escravidão do pecador. Vamos tratar o seguinte assunto, amados. Qual a ideia básica de redenção? Amém? Então, amados, observe. Vamos usar esse material para nós estarmos evangelizando nossos conhecidos, amigos, parentes, né? E cumprirmos a comissão que Cristo deixou para todos nós, de irmos e pregar o evangelho a todas as pessoas. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, vai nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo, né? E também não esqueça de comentar a respeito da aula, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.